Opa, beleza? Hoje a gente vai falar de direito penal. Eu estou tentando fazer mais vídeos de direito constitucional, porque eu acho uma matéria infinitamente mais complexa. É, a gente já terminou uma parte processual de direito penal e agora eu vou acompanhar, né, a parte especial do direito penal. Provavelmente a gente só vai voltar a falar da parte geral e processo posteriormente, bem mais para frente. Eu não pretendo seguir nenhum tipo de profissão vinculada a direito penal, mas é necessário estudar. Então, não obstante eu não gosto dessa matéria, nós vamos estudar. E vamos começar a falar do artigo 121. Estou com o meu código aqui. Esses códigos, esses livros, que são a lei crua, a lei seca, vocês encontram na livraria do Senado e na livraria da Câmara, né, a preços baixíssimos, R$ 2, R$ 1 um livro desse. Que só tem a lei, alguns têm algumas outras coisas, mas o que importa para nós está aqui. Artigo 121, vamos falar de homicídio hoje. Homicídio vem de sídios e homens, que é matar o homem, né? O homem como espécie. Se é homem como espécie, logo o bem jurídico tutelado, né, por esse artigo é a vida humana. Ou seja, qual que é a objetividade jurídica do artigo 121? É proteger a vida humana. Essa proteção que é dada, ela se inicia no momento que a pessoa tem vida, né? E a vida é bem jurídico indisponível. Logo, mesmo que uma pessoa consinta com a prática de homicídio contra ela, não há exclusão de ilicitude nem de tipicidade. Então, mesmo que eu concorde que o João vai me matar, João ainda responde, mesmo que haja meu consentimento escrito e dane-se, entendeu? A morte da pessoa se verifica quando há a morte encefálica. Entretanto, alguns estudiosos já falam em morte de todas as células, para todos os efeitos, tá? No parágrafo 1º nós vamos ter homicídio privilegiado, nos seguintes vamos ter outras espécies, né? Vamos ter o homicídio qualificado, o feminicídio, homicídio culposo, mas vamos falar agora primeiro de homicídio privilegiado, que no código ele vem como caso de diminuição de pena, né? E aí nós temos alguns requisitos. Ele fala em motivos de relevante valor social moral, violenta emoção, injusta provocação, e aí a gente pode minorar a pena baseado no tipo de homicídio que foi cometido, se cumprir esses requisitos aqui. Quando ele fala em valor moral, a gente tem na palavra moral uma vinculação ao indivíduo, né? Então, se é um valor moral, é um valor individual. E se é um valor social, como a própria palavra enuncia, é um valor ligado à própria sociedade. Um valor que visa proteger a sociedade, visa trazer um prestígio à coletividade. Então, nós temos aí a ideia de coletividade. Quando a gente fala de violenta emoção, também a gente pode ter vários casos, como pegar traição, e você fica dominado por uma violenta emoção, e aí você pratica o homicídio, né? E a gente fala também em injusta provocação. Então, se a pessoa fica lá te cutucando, você mata ela, isso é uma injusta provocação, que também é caso de diminuição de pena. Perguntinha que pode cair: é possível a coexistência de uma qualificadora no homicídio privilegiado? Sim, é possível, mas somente se a qualificadora for objetiva. Porque se a qualificadora for subjetiva, que são dois tipos de qualificadora que nós já vamos ver, se ela for uma qualificadora subjetiva, ela entra em conflito com esses elementos subjetivos que estão no tipo. Como, por exemplo, valor social ou moral. É um elemento subjetivo, que diz respeito ao autor ou ao que está ao redor do autor, ao redor do agente. O objeto material de homicídio é sempre o ser humano, e o ser humano com vida, e com isso não se pode matar quem já está morto, né? Quem mata uma pessoa morta não comete crime, porque
o objeto é o ser humano com vida. Não havendo objeto, trata-se de crime impossível, e crimes impossíveis são sempre atípicos. A conduta típica do homicídio é matar, né? E é o verbo do tipo, é o núcleo do tipo. Deve sempre haver o resultado da morte, ou seja, não há que se falar em homicídio consumado senão a morte. E também precisamos comprovar o nexo causal entre a morte e a causa da morte. A causa da morte tem que necessariamente ser oriunda do homicídio para que haja nexo causal. Se eu dei um tiro numa determinada pessoa, porém ela morreu porque ela ingeriu um veneno anteriormente, trata-se de erro e não anexo causal, tá? E aí a gente não tem a morte, a gente não tem o homicídio consumado, porque a morte foi em virtude do emprego de veneno ou outros crimes que sejam. Ele é um crime comissivo, né? Via de regra ele é um crime comissivo, mas ele pode sim ser um crime impróprio, né? Um crime omissivo impróprio, ou também chamado de comissivo por omissão. E isso constitui sempre exceção. E essa ocasião ela ocorre quando alguém tinha o dever de agir para impedir o resultado morte. O sujeito ativo do homicídio é sempre qualquer pessoa, e ela é chamada de autor ou agente, né? E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, sendo vítima. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, e aí a gente tem vários tipos de dolo, inclusive temos a culpa. Quando a gente quer matar, trata-se de dolo. Quando a gente assume risco de matar, trata-se de dolo eventual. Ou quando a gente mata por negligência, imprudência ou imperícia, trata-se de culpa. Um erro de tipo inevitável exclui o dolo e a culpa, porém um erro de tipo evitável exclui o dolo apenas. Isso a gente aprende na parte geral. Se eu atiro no meio do rio, imaginando que aquilo é um jacaré e uma pessoa, trata-se de um erro de tipo inevitável. Mas se eu atiro no jacaré no meio do rio, porém, porque eu estou sem óculos, é um erro de tipo evitável e só há exclusão do dolo. Permanece a culpa. A culpa ela vem enunciada aí no parágrafo 3º, né, que trata do homicídio culposo. E sobre a consumação e tentativa do homicídio, a consumação, como eu disse anteriormente, ela é sempre dada pela morte. E aí trata-se de um crime material, pois ele só é consumado mediante um resultado. Também no homicídio é admitida a tentativa. Temos em lei os crimes que admitem tentativa e os que não admitem tentativa. Nós temos aí o homicídio qualificado também, que ele é muito importante para nós sabermos ali no parágrafo 2º. Né? Temos várias ocasiões que qualificam o homicídio, como por exemplo, pago ou promessa, motivo torpe, motivo fútil. Esses são todos elementos subjetivos, né? Motivo fútil, motivo torpe. Deixa eu olhar mais um exemplo aqui. Bom, acho que é esses. E os outros são elementos objetivos. Então a gente sempre olha o que é elemento objetivo e o que é elemento subjetivo. Qualificadoras subjetivas, elas estão enunciadas nos incisos 1, 2 e 5. Então as qualificadoras objetivas, elas vão estar nos demais incisos, porque as subjetivas elas dizem respeito ao autor e às motivações que o levaram a cometer o delito. Qualificadoras objetivas são relacionadas ao fato e à forma do crime, né? Elas são os outros incisos que eu não mencionei. E quando a gente fala em qualificadora objetiva, nós temos dois tipos de qualificadoras objetivas. Temos as de meio e temos as de modo. As de meio dizem respeito a um instrumento utilizado para o crime e as de modo dizem respeito à abordagem da vítima no delito. A gente também fala em homicídio sobre o feminicídio, que foi introduzido por uma lei recente, salvo engano, de 2015. E existem dois requisitos, né, um objetivo e um subjetivo para que haja feminicídio. O requisito objetivo é que o crime deve ser contra
uma mulher, seja uma mulher biológica, seja uma mulher só registrada no registro civil como tal, ou seja uma mulher que se identifica como mulher, né? Pode ser um homem biológico que se identifica como mulher para que haja feminicídio. Ou seja, como há a necessidade de haver a mulher no crime, né, contra a mulher, se eu atiro numa pessoa pensando que se trata de uma mulher e não é, não há que se falar em feminicídio, porque eu não atirei contra uma mulher, eu não matei uma mulher. Isso é erro, porque no feminicídio nós temos um objeto material específico para o crime, que é mulher. Mulher DNA, mulher identificada, como seja. Então, não havendo aí a mulher, não há feminicídio. Pode até ser que seja que se enquadre em outro crime. Passando do elemento objetivo para elemento subjetivo, né? Nós falamos que deve ser contra a mulher, do elemento objetivo, e para que haja feminicídio, deve ser exclusivamente em virtude da ostentação dessa condição na mulher. Então eu mato uma mulher, mas de repente eu mato uma mulher porque porque eu estou roubando ela. Mas quando eu mato a mulher, especificamente a mulher, somente porque ela possui essa condição e ela está submetida a essa condição, aí sim trata-se de feminicídio. Nos termos aí, salvo engano, do parágrafo 2º-A, que traz os elementos, o elemento subjetivo da mulher. E aí vamos falar, por último, sobre causa de aumento de pena. A causa de aumento de pena está enunciada do parágrafo 4º ao parágrafo 7º do homicídio. Entretanto, ali no parágrafo 5º, nós temos a possibilidade de redução da sanção. Vamos falar primeiro aí de alguns elementos que estão elencados nesse parágrafo, porque, por exemplo, sempre que a gente fala que o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60, durante a gestação, contra a pessoa menor, na presença de descendente, nós temos que lembrar sempre das teorias lá que ficam na parte geral, que agora eu nem lembro o nome mais, mas eu sei explicar para vocês que é o seguinte: essas condições trazidas nos parágrafos, elas devem ser presentes, elas devem ser contemporâneas somente à prática da conduta e não à prática do resultado, entendeu? Então, quando eu mato uma criança de 14 anos, ela tem que ter 14 anos no momento que eu atiro nela e não no momento que ela morre. Porque eu posso atirar numa criança na véspera do aniversário dela, para 15 anos, e ela vir a morrer somente com 15 anos, ou vice-versa, eu atiro nela com 13, ela só vem morrer com 14. Mas fato é que nós só falamos nas hipóteses previstas aqui quando a gente fala de momento da conduta e não de momento da consumação do resultado. E vamos falar por último aí do parágrafo 5º, que traz a possibilidade da redução da sanção ou até da não aplicação da pena. Quando a gente tem um resultado tão grave que atinge o próprio autor, que sequer atribui-se uma pena, porque ele já sofreu suficientemente com a sanção, com esse resultado do delito. Como a gente vê o exemplo clássico aí trazido por doutrina e pelos professores, pelos mestres, é sempre quando a gente vai transportar o nosso filho para a escola, transportar uma criança para algum lugar e nós esquecemos ela no banco de trás e aí a criança vem a morrer. De fato, há o homicídio, porém esse peso, esse fardo que ocorre, que é originado aí desse evento, ele é tão intenso que sequer é necessário a aplicação da pena. Aí, claro que todos esses elementos de subjetividade que eu falei o vídeo inteiro serão sempre objeto de análise do magistrado. Então, o magistrado pode entender de diferentes maneiras, mas nós temos previsão legal para essas hipóteses. Falei aí de homicídio, vou tentar fazer algum outro vídeo falando de outro crime. Possivelmente eu acho que eu faço de lesão corporal, mas não estou em dúvida ainda, mas eu espero que eu tenha ajudado.